Olá, bem-vindo mais uma vez à aula As perguntas mais frequentes sobre escalas no AutoCAD e suas respostas. Este é o módulo 2, calculando a altura de textos no Model em função da escala. Eu sou o Kleber Reis e sou professor de AutoCAD 2D e 3D. Como eu já disse no módulo anterior, ao fazer um desenho no AutoCAD, nós devemos fazer este desenho em escala natural, o que ele representa na realidade. A dúvida surge ao inserir textos no nosso projeto. Por exemplo, planta baixa tem 5 milímetros de altura na plotagem, na impressão. Então, ao plotar esse desenho na escala 1:50 e pegar uma régua e medir, a altura desse texto vai ter 5 milímetros. Escala 1:50, a altura do texto vai ter 3 milímetros. Essas palavras aqui, que é o nome de cada cômodo na casa, tem 2 milímetros de altura e o texto da cota também tem 2 milímetros de altura na impressão. Então, a pergunta é, qual deve ser a altura do texto aqui no Model para que na hora da plotagem ele saia de determinada altura em milímetro? É muito simples. Em primeiro lugar, nós devemos saber qual a unidade de medida do nosso desenho. Isso já sabemos porque vimos no tópico anterior. Nosso desenho está em centímetros. E agora nós temos que converter essa unidade de medida, que é centímetro, para milímetro, da seguinte forma. Se o nosso desenho estivesse em milímetro, 1 milímetro é igual a 1 milímetro. Como o nosso desenho está em centímetro, ao converter para milímetro, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, 10 vai ser o número que nós vamos usar para a unidade de medida do desenho, porque estamos convertendo 1 centímetro para milímetro. Mas se o nosso projeto estivesse em metros, 1 metro é igual a 1000 milímetros. No nosso caso é centímetro, nós vamos usar esse valor aqui. 10 milímetros é igual a 1 centímetro. A fórmula que nós temos que usar para encontrar a altura do texto no Model é: a altura do texto no Model é igual à altura do texto no papel em milímetro multiplicado pela escala dividido pela unidade de medida do desenho em milímetro. Deixa eu chamar a calculadora aqui. Vamos fazer um cálculo aqui. A altura do texto no papel que nós queremos, que eu disse da palavra planta baixa, é 5 milímetros. Então, vou colocar aqui 5. Multiplicado pela escala. Aquele desenho lá do AutoCAD vai ser plotado na escala 1:50. Nós vamos reduzir o desenho 50 vezes. Então, a escala é 50. Então, 5 multiplicado por 50, dividido pela unidade de medida do desenho em milímetro. No nosso caso, o desenho está em centímetro, convertido em milímetro dá 10. Então, dividido por 10. A altura do texto lá no Model vai ser de 25, para que na hora da plotagem ele tenha 5 milímetros no papel. Ao você pegar uma régua e medir, você vai notar que ele tem 5 milímetros. Vamos comprovar isso lá no AutoCAD, então? Deixa eu fechar a calculadora. Voltando aqui para o AutoCAD. Só para comprovar, vou fazer uma linha de 25 unidades aqui. 25 unidades. Olha só, a altura do texto tem 25 unidades. Na hora da plotagem, na escala 1:50, ele vai sair com 5 milímetros lá no papel. Voltando aqui novamente ao slide, e se eu quisesse, ou se eu quiser, por exemplo, colocar um texto de 3 milímetros na escala 1:50. Então, vou chamar a calculadora novamente. A altura do texto no papel vai ser 3 milímetros, multiplicado pela escala, que vai ser 50, dividido pela unidade de medida do desenho em milímetro, que vai ser 10, igual 15 unidades. Então, lá no AutoCAD, a palavra planta baixa, que tem 3 milímetros no papel, lá no Model vai ter 15 unidades a altura daquele texto. E se a escala for outra? Por exemplo, vou fazer vou dar um outro exemplo aqui. Suponhamos que o nosso desenho está em metros. Tá? Então, 1 metro é igual a 1000 milímetros. E eu quero colocar um texto de 5 milímetros, tá? De 5 milímetros no papel, na escala 1:75, só que o desenho está em metros. Então, como eu vou fazer isso? 5 multiplicado pela escala, que vai ser 75 agora, no exemplo que eu dei, dividido
pela unidade de medida do desenho em milímetro, como o exemplo que eu dei estaria em metros, seria 1000. Aí eu vou dividir por 1000. O resultado vai ser 0,375. Essa vai ser a altura do texto lá no Moodle, se eu quiser, na hora da impressão, um texto de 5 milímetros, na escala 1:75, para um desenho que está em metros. Vou mostrar agora, lá no AutoCAD, onde nós podemos inserir a altura desse texto. Por exemplo, vou chamar aqui esse comando single line. O comando single line seria linha única para inserir texto. Vou clicar nele. Aqui na linha de comandos, ele está pedindo para especificar o ponto inicial do texto. Vou clicar aqui do lado, clicar aqui. Agora, ele está pedindo a altura do texto. Estão vendo aqui, ó, specify height, especificar a altura do texto. É aqui que eu tenho que colocar a altura do texto. Só que o que ele está pedindo aqui é a altura do texto no Moodle. Então, se eu quero um texto de 5 milímetros no papel para a escala 1:50, aqui no Moodle ele vai ter 25 unidades. Então, a altura do texto vai ser 25, Enter. Ângulo de rotação vai ser 0, Enter, para o texto ficar na horizontal. E vou colocar aqui o texto, planta baixa, e dar Enter 2 vezes. Então, aqui eu tenho um texto de 25 unidades de altura, que vai sair com 5 milímetros lá no papel. Na cota, por exemplo, quando nós vamos inserir cota, eu vou chamar aqui as propriedades da cota. Vou vir aqui em Modify, aqui ó, Text. Aqui eu tenho a altura do texto. Tá? Para eu colocar um texto de 2 milímetros lá no papel, na hora da plotagem, eu tenho também que colocar a altura que ele sairia no Moodle aqui. Só que para isso, nas versões mais recentes do AutoCAD, apareceu a propriedade anotativa. O que é a propriedade anotativa? Eu vou informar para o AutoCAD quantos milímetros eu quero no papel e o AutoCAD faz todo aquele cálculo para mim e já joga automaticamente aqui no Moodle a altura do texto. Então, facilita o nosso trabalho. Só que para isso, nós precisamos configurar a escala primeiro aqui no AutoCAD. Ao configurar a escala, aqui, nós vamos definir a escala e vamos definir a unidade de medida do desenho. Quando nós formos inserir o texto, nós atribuímos a esse texto uma propriedade que é chamada de propriedade de anotação ou propriedade anotativa. Então, nós vamos informar a altura do texto no papel. O AutoCAD pega essa configuração de escalas, que já vai estar pronta, e faz o cálculo de qual deve ser a altura do texto no Moodle. Só que isso nós vamos ver no próximo módulo. Até lá!